Hoje, na nossa aula de português, nós vamos ver carta do leitor. O que será a carta do leitor? Será que é aquela mesma carta pessoal que a gente manda para os nossos colegas, para os nossos amigos, para os nossos familiares? Vamos conhecer esta carta. A carta do leitor é um tipo de carta veiculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões. Ou seja, a carta do leitor, geralmente você encontra ela onde? Em jornais e revistas. E elas trazem o quê? Opinião. De quem é essa opinião? A opinião do leitor, de quem está lendo. Esse espaço da revista ou do jornal, ele é reservado aos leitores e é um importante instrumento de comunicação, pois eles podem interagir com o meio de comunicação, expondo seu ponto de vista sobre uma notícia, sobre uma reportagem, sobre uma pesquisa ou qualquer outro assunto atual, né? Ou seja, eles precisam de um assunto atual para poder interagir com a revista ou com o jornal a respeito daquele assunto. Assim, as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios ou até mesmo reclamação dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer indivíduo. Ou seja, se ele tem uma sugestão e ele coloca ali naquele espaço do jornal ou da revista, então qualquer pessoa, esteja onde ela estiver, ela vai saber da sugestão daquela pessoa, vai saber da crítica daquela pessoa, vai saber da reclamação e assim vai. Além disso, o leitor pode sugerir algum tema a ser abordado. Por esse motivo, é uma importante ferramenta de produção de pauta para os veículos de comunicação. Ou seja, você, como leitor do jornal ou da revista, você pode dar uma sugestão de um determinado assunto que você queira que seja abordado naquela revista ou naquele jornal. E aí eles vão avaliar e você pode ver o seu problema, a sua crítica, a sua sugestão, a sua reclamação publicada ali naquele meio de comunicação, certo? As principais características da carta do leitor é o quê? É que a carta do leitor é um texto breve, ou seja, é um texto pequeno, e ele é escrito em primeira pessoa, certo? Quem é a primeira pessoa? Eu, pronome eu, né? Primeira pessoa do singular, ou então primeira pessoa do plural, que é nós. A gente já viu isto antes, certo? Uma outra característica é que a linguagem dessa carta do leitor, ela é simples, além de ser simples, ela é clara e objetiva. Para quê? Ela é simples, clara e objetiva, para que as pessoas entendam, certo? Para que as pessoas entendam, independente do seu grau de escolaridade, por exemplo. Tem o quê? A presença do destinatário, que é a quem se destina, aquele assunto se destina a quem? E ainda tem quem? O remetente, que é aquele que está mandando, é aquele que está expondo. Esse texto também é um texto expositivo e argumentativo. Expositivo porque ele está expondo um problema, uma sugestão, uma ideia, né? E argumentativo por quê? Porque além dele expor esse problema, por exemplo, ele ainda vai argumentar o porquê daquele problema, e ali ele pode até dar a sugestão, né? A estrutura. Como fazer uma carta do leitor? Devemos lembrar que a carta do leitor, ela possui o quê?
um remetente, que é aquele que manda, e um destinatário, que é aquele que recebe. Geralmente, as cartas dos leitores não seguem uma estrutura padrão. No entanto, elas devem apresentar alguns elementos estruturais, como o vocativo. O vocativo é o quê? A gente já viu isso lá na nossa carta pessoal. É onde aparece o nome da revista ou do jornal. E pode vir ou não acompanhado de local e data, que é o que a gente chama de quê? De cabeçalho. A introdução, que é um pequeno trecho que aborda o assunto que será apresentado e explorado pelo leitor. O desenvolvimento, que é onde está o desenvolvimento da argumentação do leitor sobre a ideia central, ou seja, sobre o assunto. A conclusão, que é onde o leitor arremata suas ideias. E geralmente o leitor inclui aí na conclusão uma sugestão para o assunto que ele abordou. A despedida, que é onde ele representa o quê? As declarações finais do leitor, por exemplo, atenciosamente, cordialmente, entendeu? Abraço. E a assinatura, que é o leitor assina seu nome, o qual pode aparecer em forma de siglas. Por exemplo, aqui a gente tem Afonso Miguel Pereira dos Santos. Então, A de Afonso, M de Miguel, P de Pereira e S de Santos. Certo, gente? E agora nós vamos ver 2 exemplos de carta do leitor. Essa primeira carta que nós vamos ver é para a revista Viagens e Lazer. Então, vamos ler a carta, certo? São Paulo, 12 de dezembro de 2013. Caros editores da revista Viagens e Lazer, antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta pela riqueza de detalhes e beleza das fotos. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante explorador de lugares. Então, ele escreve aí, né, sobre lugares do planeta que as pessoas viajam para lazer, mas ele também dá uma sugestão que é de alguns lugares que ele gostaria de conhecer, né? Segundo exemplo, Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2012. Olá, pessoal da revista Tem Feminina. Tem Feminina significa o quê? Tem significa adolescente. Meu nome é Gisele e tenho 14 anos. Adorei a matéria sobre o primeiro beijo e gostaria de sugerir uma nova matéria sobre o namoro na adolescência. Sou fã da revista, compro todo o mês. Além dessas matérias importantes na adolescência, adoro a seção de modas e acessórios. Já pensaram em ter um espaço só para reciclagem de artigos de moda? Tenho feito algumas adaptações nas roupas e acessórios que tenho no guarda-roupa e tem sido um sucesso com a galera. Abraços e até a próxima. Gisele Matias Albuquerque. Veja que ela aí já colocou o nome dela completo, né, gente? Ela não colocou abreviado, né? Não foi isso? E aí ela escreve sobre o quê? Sobre moda, que os adolescentes adoram tanto, né? Sobre moda
e ela dá a sugestão, que é a sugestão da reciclagem de roupas, ou seja, de artigos de moda, ok? Então, vamos fazer a atividade.